O projeto Princípios de Encadernação e Autopublicação é uma série de vídeos pesquisa que tem como objetivo a publicação de um impresso independente. O projeto de pesquisa e sua execução ocorreram graças ao Prêmio Troca de Saberes da Fundação José Augusto e da Lei Aldir Blanc. E ele surgiu a partir de um antigo interesse em publicações independentes, nascido da experiência vivida desde a infância, onde eu e meus irmãos trabalhamos na publicação independente dos livros escritos por meu pai. Hoje, enquanto desenvolvo a minha pesquisa de doutorado em estudos da linguagem, me vejo novamente investigando a relação entre a escrita, a publicação e a criação de livros. Durante os últimos anos, criei um pequeno ateliê de encadernação chamado Lontra, no qual trabalho com encadernações especiais e artísticas. No meio tempo, intensifiquei a minha pesquisa e meu interesse na criação de encadernações, na produção de cadernos e em formas alternativas de publicação. A autopublicação, ou publicação independente, não é uma novidade historicamente falando. O processo de impressão e reprodução independentes de livros era constante, sem mencionar as cópias manuscritas de livros proibidos ou malditos. Na maioria dos casos, entretanto, apenas obras que tinham caído no gosto popular eram reproduzidas, igualmente ao que ocorre hoje, quando apenas as obras de sucesso são alvo muitas vezes do que chamamos de pirataria. A ideia por trás da publicação independente é permitir que escritores, poetas e artistas possam produzir. Essas publicações servem para divulgar o trabalho desses artistas e também como uma alternativa de sustentabilidade, uma vez que um dos pilares da sustentabilidade é justamente a sustentabilidade cultural. A ausência do selo de uma editora é vista muitas vezes de maneira negativa por parte do público. Isso se deve ao fato de que um livro, quando é publicado em uma casa editorial, passa pelo crivo de vários especialistas que o julgam apropriado para publicação, o editam e o preparam para a comercialização. É importante que a gente lembre que o primeiro passo para a autopublicação é mudar a nossa própria compreensão do que seja uma publicação. Assim, é preciso incorporar a lógica e a estética do fanzine, ou zine. Segundo a Wikipédia, um fanzine é uma publicação não oficial e não profissional criada por entusiastas de um determinado fenômeno cultural. Em geral, essas publicações eram distribuídas de forma gratuita ou vendidas a um preço módico para cobrir despesas de sua produção. Esse tipo de publicação foi comum dentro de gêneros literários como ficção científica e em fenômenos culturais específicos, como o movimento punk inglês da década de 70 e 80. Na prática, os fanzines eram publicações baratas que utilizavam fotocopiadoras para reproduzir exemplares. Zines podem ser escritos à mão ou digitados e podem receber colagens e ilustrações. Eles, então, são reproduzidos em fotocopiadoras e grampeados de maneira simples. A grande vantagem desse tipo de publicação é, de fato, a grande liberdade que o meio oferece. Qualquer um pode escrever e publicar um zine sobre virtualmente qualquer assunto, em qualquer língua e em qualquer lugar, e com sorte pode encontrar um público para sua publicação. Esse é um caderno, é um fanzine de 8 páginas. Basicamente a gente vai fazer um corte e algumas dobraduras. É muito simples e muito bacana e os resultados sempre são incríveis. Claro que essa é uma folha A3, então para imprimir eu não posso imprimir infelizmente esse fanzine em casa. Eu não poderia fazer um fanzine desse tamanho em casa. Mas de repente vale a pena só pela grande felicidade que é ver um trabalho num meio como esse. Eu adoro e muitas pessoas fazem também esse mesmo fanzine, só que com uma página de A4. E ele vira um mini zine, né? O mini zine também é um artigo muito interessante. Bom, enfim, dobrei 2 vezes a página, no meio horizontalmente, no meio verticalmente, e agora eu estou dobrando a lateral dessas páginas para dentro, com a ajuda da dobradeira.
como eu já disse, se você não tiver dobradeira, você pega um aplicador de massa corrida que vende na loja de material de construção. Aliás, lojas de material de construção são ótimas alternativas para comprar material para quem está encadernando, fazendo seus primeiros projetos de arte, porque essas lojas de material de arte são muito caras. E aí, enfim, eu tenho 8 separações, dobrei novamente no meio, peguei uma tesoura, cortei. Só que eu não posso passar e cortar direto. Tem que cortar só até essa primeira linha. Cortei até a primeira linha. Vou simplesmente puxar essas dobraduras do meio para fora e vou fazer uma cruz. Vou tentar manter essa cruz o mais próxima possível, refazendo todas essas dobraduras que eu já tinha feito. E vou dobrar no meio. E voilá, já tenho o meu caderninho. Simples assim. A grande vantagem do zine de 8 páginas é que, além de tudo, você pode ter o zine e você pode ter um pôster. Então, se você é um artista, você pode criar um pôster na parte de dentro. E o zine, a parte escrita na parte de fora, enfim. Tem muitas alternativas de como contar a história a partir de como contar uma história a partir desse formato, a partir desse meio, né? Então, esse é definitivamente um dos meus prediletos. E é isso aí. Bom, esse é um videozinho para ensinar a fazer um caderninho como esse aqui, que eu fiz esses dias. Bom, para a gente conseguir fazer um caderninho como esse, a gente vai precisar de uma régua, de preferência de metal. Claro que ela pode ser de plástico, mas tem que tomar bastante cuidado. E também a gente vai precisar de um clipe, e na ausência de um clipe pode ser um pregador de roupa, um lápis ou caneta, um estilete, muito importante para fazer acabamento, uma agulha. Vocês podem ver que essa é uma agulha muito grossa, ela pode ser mais fina, mas de qualquer maneira é bom que a agulha seja grossa para que o fio também seja grosso. Então esse é um fio de crochê de algodão. Então, além dos fios, a gente vai precisar de um material para capa. Esse caderninho que eu estou fazendo vai ser tamanho A6. Então dá pra ver que eu tô cortando a capa e os miolos na metade do tamanho A4. Você pode usar qualquer material para fazer essa capa. Em geral, é importante que a capa seja um pouquinho mais dura do que o papel do miolo, mas isso não é necessário, caso você não tenha esse outro material. Como dá pra ver, ó, o resultado final vai ser a metade de uma folha A5, ou seja, um caderninho vai ser A6. Então vou deixar tudo separado aqui e vou começar a dobrar e cortar essas folhas. Eu vou cortá-las no meio com a ajuda do estilete. Mas claro que seria muito mais rápido se eu estivesse cortando contra um apoio. Mas enfim, nem sempre a gente tem esse tapete de corte em casa. E ele não é impedimento para a gente fazer um impresso ou uma encadernação.
Se a gente for fazer acabamento, a gente não precisa tomar tanto cuidado na hora do corte. Mas se a gente não for, é importante que as folhas fiquem do mesmo tamanho. Um pouco monótono, mas é uma necessidade. Agora eu tenho aqui então todo o material que eu vou costurar. Então eu vou colocar a capa por trás e o miolo por dentro. E vou dobrar essas folhas do meio, do miolo. Novamente, você pode dobrar todas de uma vez só, mas o resultado fica pior para fazer o acabamento. Você fica com uma sobra de papel no lado de fora do seu livro ou caderno. Vou repetir o mesmo processo para todas as folhas. E aí, dependendo da quantidade de folhas que eu tiver, o processo vai ser mais demorado ou mais rápido. Mas aqui eu já acabei com as minhas. E vou dobrar também a capa. Agora eu vou juntar as folhas do miolo à capa. E vou agora marcar onde eu vou furar para costurar esse meu caderninho. Se ele tivesse impresso, ele seria o meu impresso, ou meu livrinho. No caso desse especificamente, eu marquei 4 furos e obviamente furei em 4 lugares para fazer a minha costura. E você pode usar um agulhão para fazer a perfuração, mas se você não tiver o agulhão, você pode usar simplesmente a própria agulha para fazer a perfuração do papel, contando que você tome bastante cuidado e fure justamente todas as folhas no mesmo lugar. Eu tô passando a agulha e a linha para ter certeza de que a largura do meu furo ficou apropriada. E aí vou repetir o processo em todas as folhas. Claro que você pode também fazer o furo em todas as folhas ao mesmo tempo. Na verdade é assim que você deve fazer. Aí você simplesmente coloca o clipe ou o pregador de roupa e com a ajuda dele faz com que todas as folhas fiquem no mesmo lugar. E repete o processo.
Então vou usar agora a capa como meu template e vou furar as outras folhas. Estou utilizando a capa porque ela é o papel mais grosso, né? E aí novamente eu vou repetir esse processo várias vezes até furar todas as folhas. Agora eu tô furando mais de uma folha de cada vez, para tentar apressar um pouquinho o processo. Prontinho, essas são as últimas folhas que eu vou furar. Mas eu vou passar a costurar o nosso caderninho. E eu vou costurar de dentro para fora. Vou dar um nozinho no final da minha linha.
vou passar por todas as pernas do miolo, fazendo um esforcinho. Eu vou puxar minha agulha por dentro do caderno até chegar ao meu nó. Vou entrar pelo próximo furo. Repetindo o processo. E novamente, vou sair de dentro do miolo para a direção da capa. E vou entrar novamente. E vou puxar até conseguir passar essa agulha e essa linha. Quando o fio finalmente passa, eu vou lá fazer o acabamento dando um nó. E eu corto o excesso com uma tesoura. E está nosso caderninho prontinho. É claro que sobra uma parcela do papel do miolo. Então, se você quiser fazer o acabamento, é só cortar com a ajuda de um estilete e uma régua todo esse excesso de papel. Se você for paciente, você pode fazer isso à mão, ou então com a ajuda de uma guilhotina, o que pode ser muito mais rápido. O que pode ser não, o que é muito mais rápido. Pronto, esse é o acabamento que você precisa para terminar esse caderno ou impresso que seja produzido da mesma maneira. É claro que você pode também grampear, e isso é muito mais utilizado nos fanzines, por exemplo. Mas eu acho que não agrega muito valor. Se você costurar, a qualidade do feito à mão fica mais evidente e agrega valor ao produto final. A próxima forma de encadernação que a gente vai ver é a concertina, que é uma encadernação feita a partir de uma folha só, que a gente vai começar dobrando na horizontal, certo? Dobrei, vinquei com a ajuda da minha dobradeira e agora eu vou virar para o outro lado para vincar o outro lado. Vou proceder novamente com a dobradeira e agora eu vou cortar, dividir essa folha em duas partes. Claro que você pode utilizar uma tesoura, mas eu prefiro utilizar o estilete. E aí eu separei, tem duas folhas de tamanho igual. E agora eu vou dobrar só a pontinha dessa folha para colar essa pontinha na próxima folha. E vou repetir o processo para o outro lado também.
Eu devo ter no máximo 2 centímetros nessa abazinha que eu tô criando. Aí eu vou dobrar essa folha no meio, vincá-la com a ajuda da dobradeira e voltar a dobrar essas metades, de forma que eu fique com 4 folhas do mesmo tamanho. Aí eu vou repetir o processo com a próxima folha. E já vou planejando como é que eu vou colar uma na outra. Em geral, uma concertina é feita com uma única folha de papel. Só que nesse caso eu estou usando 2, porque é esse papel que eu tinha em casa. Mas em geral é uma folha de papel bem comprida que você usa para fazer esse caderno. E aí eu simplesmente colei com cola branca. E agora eu vou marcar onde eu devo continuar a dobrar. E vou repetir o processo de dobrar até terminar essa segunda folha. Eu sempre uso a dobradeira para vincar o papel, mas você pode utilizar um aplicador de massa corrida, desses que vendem na loja de material de construção, porque a superfície de plástico não mancha o papel e também tem um resultado legal sem arranhar o papel. Bom, essa aí é a minha última dobradura, se o foco ajudasse, né? Mas enfim, e aí eu fiquei com uma aba um pouco maior por último, né? Então, na verdade, antes de fazer o processo de colar a capa, você não precisa necessariamente ter uma capa para esse caderno. Esse que eu estou fazendo, eu vou utilizar um papel que eu mesma criei aqui, um papel de encadernação, para fazer uma capa, mas você não necessariamente precisa ter uma capa para esse caderno. É totalmente opcional. Então, agora eu vou preparar o material da capa para colar. Eu estou utilizando aqui 2 folhas de papel, uma do papel que eu preparei, o papel de encadernação, e a outra é uma folha de papel cartolina dupla face. Eu estou colando uma na outra para que elas fiquem com uma espessura um pouco mais grossa e ajudem no processo que atuem como uma capa de verdade, né? E aí eu vou passar uma camada fina de cola branca e vou colar uma folha na outra. Eu tirei um pedacinho de cola mais grosso que tinha preso no papel e agora eu vou usar a espátula ou a dobradeira para tirar as possíveis bolhas de papel. Eu passei um pouquinho mais de cola, escorreu um pouquinho de cola para o lado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Separei a minha folha de papel. Vou deixar ela secar, em geral com algum peso em cima para ela não... E vou marcar o tamanho que eu quero cortar ela. Em geral eu deixo ela secar, porque a umidade da cola faz com que o papel fique um pouco curvado, né? Mas antes eu acho que eu vou cortar o tamanho que eu preciso dessas 2 folhas. Nesse caso eu fiz aqui com o papel ainda molhado, mas eu recomendaria que você deixasse o papel descansar de um dia para o outro, para ele secar realmente.
porque senão corre o risco de você cortar e ele simplesmente, por causa da umidade, rasgar. Mas enfim, eu cortei 2 folhas para capa do mesmo tamanho. E vou proceder cortando, fazendo o acabamento na segunda. Em geral, claro que se você tiver papel cartão disponível em casa, o acabamento com papel com a capa dura sempre fica mais bonito, para qualquer tipo de caderno, na minha humilde opinião. E agora eu vou simplesmente passar uma camadinha de cola nessa bordinha e vou colar essa minha capa. Como a outra aba ficou um pouco mais grossa, eu vou tirar um pedacinho dessa aba. E aqui eu nem medi, eu fiz de olho. E vou colar essa capa. Mesmo procedimento, cola branca, camada fina, toda a superfície dessa aba, até chegar a minha capa. Pressiono um pouquinho para grudar, para colar e voilá, já estou com o meu caderno pronto. Deixo ele com peso sobre ele durante a noite e no dia seguinte eu já posso utilizar ele para os mais diversos tipos de produção. É isso aí. Esse é o caderno concertina.